Olá, pessoal, boa tarde não, né, boa noite. Gente, já fiz live hoje, já foi boa tarde, já foi bom dia, já foi tudo. Tudo bem com vocês? Mais uma masterclass aqui, 2024 começando, com masterclasses incríveis. Hoje temos um convidado muito especial, que é o Samuel, né, gente, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui para vocês. E hoje nós vamos, nossa masterclass tem como tema "Trabalhando como desenvolvedor de software na Suécia, experiências de um expatriado". E a gente vai contar, a gente não, né, quem vai contar é o próprio expatriado, a pessoa que está lá trabalhando na Suécia, falar para vocês aí várias coisas, com um conteúdo incrível para vocês, já anotarem aí e pensarem como que vocês vão fazer também para a sua carreira ser internacional, como é a do Samuel, né. Então, daqui a pouquinho a gente já chama ele. Para quem não sabe, essas masterclasses aqui, pessoal, são patrocinadas pelo Deal Global, que é o plano premium que a DIO fez aí para preparar você para sua vaga internacional, né. Então a gente aqui no Deal Global, a gente te oferece recursos para que você se prepare para sua primeira entrevista em inglês, em até 6 meses, aí a partir de 6 meses, trabalhando aqui com a gente, estudando com a gente de uma maneira muito comprometida, vocês conseguem aí, aplicar para vagas internacionais e já irem aprendendo os passos, né, da internacionalização de carreira. Bom, para quem não conhece exatamente como funciona a nossa metodologia, eu vou deixar um videozinho do Iglá bem rápido aqui e já já eu volto para interagir com vocês, tá bom? Vamos lá ver como funciona a metodologia proprietária da DIO, que se chama Grow, tá bom, gente? Grow. Então presta bem atenção, daqui a pouquinho, um minutinho eu volto com vocês. A construção da nossa metodologia no Deal Global é desenvolvida em torno de um acrônimo que sintetiza toda a nossa expertise, chamado GROW. G significa Global Experience, que é um alto nível de conhecimento compartilhado em nossas masterclasses semanais por um expert de referência e com experiência internacional em tecnologia, com temas que te preparam para uma carreira global. O R significa Rise, que envolve uma experiência educacional capacitando você para um novo nível de inglês, com situações reais do cotidiano do universo tech, treinando seu listening, speaking, reading e writing, além de ter aulas de conversação ao vivo com professores estrangeiros, tudo dentro do English for Tech, um curso criado seguindo o Common European Framework de Reference for Languages, que é um padrão internacional reconhecido. Mas espera, o Rise tem muito mais. Ele envolve a sua preparação 3 vezes mais rápida no mercado, com formações que te preparam para as carreiras do futuro, como Machine Learning, Python, IoT e muitas outras. O O é sobre Opportunities, um espaço que te coloca frente a frente com as melhores vagas globais de grandes empresas de tecnologia, chamado de Job Board, onde nós disponibilizamos todos os requerimentos para você se preparar para o processo seletivo e se destacar. E por fim, nós temos o W de WISE, que é o seu momento com o Global Community, um grupo para abrir as portas de network, onde você compartilha conhecimento, troca ideias, se conecta com pessoas que têm o mesmo objetivo que o seu ou que já conquistaram oportunidades internacionais e que vão ajudar você também a acelerar a sua carreira e desenvolver o seu inglês. Comece agora a sua nova jornada para acelerar a sua carreira internacional. Viva essa experiência internacional com o Deal Global e alcance os seus objetivos profissionais. Vamos juntos?
Vamos lá, vamos ver quem está falando aqui com a gente. Já tem um montão de gente, né? Gente, boa noite, Neidiana, Leonardo, Marcos. Aqui tem um nome que é o nome do canal dele. Não sei seu nome, que é Azak ET. Depois você fala qual que é o seu nome. O Edson, Ricardo, Gustavo, Macedão, Leonardo. Enfim, temos o Vênis aqui. Vênis está diretamente do Havaí, gente. Parabéns para essa Masterclass da Dil. O Globo está incrível. Me ajudou demais lá no Havaí. Você já voltou, o Vênis? Fala pra gente. Gente, o Venilton estava no Havaí, simplesmente, tá? A trabalho, tá? A trabalho, muito chique. Temos aqui Gabriel. Boa noite, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de volta nas Masterclasses. Vamos agitar esse chat e falar muito a respeito do que nós temos hoje aqui com o Samuel, tá? Não esqueçam de compartilhar essa live com os amigos de vocês. Curtam o nosso canal, sigam o nosso canal, curtam essa live e compartilhem a live, porque ela está aberta. Então, aproveitem, tá bom? Aproveitem. Vamos lá, então. Então, não vamos mais aí ficar falando com a Denise, porque a estrela da noite é o Samuel. Então, vou chamar o Samuel aqui no palco para a gente conversar e aí a gente vai escutar tudo que ele tem para falar. Vamos lá, então. E aí, gente, vamos conversando aqui. Espera que o Vênis respondeu aqui. Já estou de volta. Foi uma experiência incrível, me abriu os olhos da importância de praticar inglês todos os dias. Legal demais, Vênis. É isso. Bem-vindo de volta, Vênis. Vamos lá, então. Samuel, o palco é todo seu. Queria começar agradecendo por você participar com a gente dessa Masterclass me deixar à disposição para tudo que você precisar durante a live. Vai ser uma live incrível, tenho certeza, já vi o conteúdo. E fica super à vontade aí para você se apresentar, falar, e a gente já vai dar início ao que interessa mesmo. Massa. Boa noite, Denise. Boa noite, todo mundo. Como Denise falou, qualquer coisa que precisar, qualquer pergunta, pode fazer agora, que pode me interromper, que a Denise faz a pergunta. Não tem problema com isso, tá? Prazer estar aqui com todo mundo, né? Meu nome é Samuel, tô aqui como você sabe, o cara pegou meu sotaque já, o Edson. Sou de Recife, sim. Na verdade, Denise, se quiser já mostrar o compartilhamento de tela, que aí o Edson já puxou aí. Sou de Recife, sou de Araripina, Pernambuco, bem interiorzão, mas boa parte da minha criação foi sim em Recife. Então, eu vou ter um sotaque aí do interior de Pernambuco, da minha querida Araripina. Abraço para quem é de Araripina e vai ver essa live um dia ainda. E também tem um pouco aí do meu sotaque de Recife, então é só uma mistura, sabe? Bom, pessoal, como vocês sabem, quando a gente está no mundo de desenvolvimento no Brasil, ou para quem está querendo começar uma carreira no Brasil, a gente aprende a lidar com o mercado brasileiro, né? A gente aprende a falar os jargões brasileiros, como se portar no Brasil, no mercado de TI do Brasil. Quando a gente começa a pensar em uma internacionalização, a gente tem um pulo, tem uma diferença, tem um gap aí não é questão só de aprendizado, de desenvolvimento. Para ser sincero, o desenvolvimento, as técnicas de desenvolvimento são bem similares, mas é mais uma questão de como se portar, como falar, quais são as diferenças culturais com as pessoas. E aí eu vou tentar abordar um pouco do que eu senti para poder conseguir pular essa barreira inicial para sair do Brasil, para arrumar uma vaga no exterior. E também vou falar de algumas diferenças de como os países, não só da Suécia, mas escandinavos, a diferença de TI entre os países escandinavos e o Brasil. Tem uma diferença chave aí que eu demorei um tempo para perceber e que se alguém tivesse me dito no começo, talvez tivesse agilizado o processo que foi para eu vir para a Suécia, né? Eu vou pular para o próximo slide agora, onde eu vou começar a falar um pouco mais de como foi esse processo para mover para a Suécia, né? E falar um pouco mais de mim. Como eu falei, eu sou nascido aí, né, de Araripina, tenho 27 anos, então sou um Zillennial, uma geração Z com Millennium.
né? Moro na Suécia já faz uns 2 anos e meio, né? Sou bacharel em ciência da computação, me formei em 2017, né? Comecei a trabalhar em 2017 mesmo, então já vai fazer aí 7 para 8 anos de experiência no mercado profissional de desenvolvimento. Sou um javeiro declarado, né? Sou um amante do ambiente de Java, da JDK, quase já falando inglês. JavaScript também um pouco, onde já vou pegar um pouco aí de um pouco de front para o React, um pouco de Node, mas minha casa mesmo é o Java, né? A Java e a AWS. Hoje eu trabalho como consultor na empresa de consultoria Nevin, né? Uma consultoria excelente aqui na Suécia, atuando como DevOps, né? O cliente que eu trabalho é a Volvo Cars, como DevOps. Então eu lido com toda a parte de lidar com analisar o requisito que o Product Owner me dá. Eu orço quantas horas numa metodologia Agile, né? Scrum. Na verdade, hoje em dia não é mais nem Scrum na Volvo, tem uma própria, mas é um Scrum junto com Safe, né? Tem todo um mecanismo interno da Volvo, mas por assimilação posso dizer que é um Scrum com Safe. E faço o desenvolvimento, teste, o deploy da aplicação, da alteração, o que quer que seja, e faço a validação junto com as partes integradas para ver se está tudo certo, monitoramento, log, requisito, se algum outro sistema que é log do sistema, dos produtos que eu tomo de conta, eu tenho que fornecer esses logs. Então, toda a parte de traceability, né, que é você saber como o sistema está se portando. Então, o DevOps pega todo esse ciclo de vida aí do produto, né? Eu também comecei a me aventurar como CEO, né, e no próprio projeto no Brasil. Sou CEO e co-founder do Correção Online. É uma empresa que está nascendo ainda, né, pessoal? Vou estar começando aí a operar, a empresa está começando a operar em março desse ano com alguns professores. O Correção Online, ele é uma plataforma que ajuda professores e alunos aí no processo de redação durante o ensino médio e cursinho, né? Então, para quem está querendo passar no Enem, que está estudando para fazer uma boa redação, a gente faz um processo dentro do Correção Online, onde você consegue fazer digitalização das suas redações e você não precisa mais entregar o papel para o professor fisicamente. O professor tem acesso à sua redação, ele consegue fazer a correção da sua redação. Então, a gente faz uma agilidade aí nesse processo muito grande, né? Onde alguns processos demoravam semanas, agora demora alguns dias para acontecer, para entregar. Então, é um projeto bem interessante. Eu também sou um adepto da jargão Go Big or Go Home, né? Então, o que acontece? Tudo que eu me envolvo, eu caio de cabeça, eu vou para fazer dar certo, eu vou para fazer acontecer, né? Eu me envolvo 100%. Como vocês podem ver, eu já fiz alguns talks aí, essas imagens que vocês podem ver da esquerda, são algumas apresentações que eu fiz para o Sebrae de Pernambuco, mais especificamente para a cidade de Araripina, Pernambuco. Para o Lume, né, que é uma empresa de consultoria de Recife, né, excelente, o pessoal extraordinário, adorei fazer esse Innovation Talk, onde o tema foi falar sobre arquiteturas de aplicações complexas, né? Eu falei sobre algumas arquiteturas serverless na AWS, e aí quais são as melhores metodologias, melhores práticas com a arquitetura serverless, como lidar, quais são os desafios da AWS, quais são os prós e cons. Então foi um talk excelente com o pessoal da Lumi. E um pouquinho aí mais pessoal meu, eu estou começando, você pode ver na imagem aí, estou começando a praticar snowboarding, né? Um esporte bem difícil. Você vai cair algumas vezes no chão aí, se estabacar, vai se machucar, mas no final vale a pena. E também estou me preparando aí para a corrida com obstáculo chamada Tough Viking, né? É uma corrida que tem em alguns países aqui da Escandinávia, né? Tem 2 lugares que acontecem aqui na Suécia, que é em Gotemburgo, que é a cidade que eu moro, né? E em Estocolmo. Então, eu acho que tem na Finlândia em um lugar e tem mais 2 na Noruega. Então, estou começando a me preparar para em março me aventurar aí, jogar minha cara na lama, pular corda, subir muro. Então, acredito que vai ser legal. Bom, dado esse perfil aí, né,
essa background sobre mim. Acho que a gente pode pular para os tópicos que eu quero falar, né? Eu quero apresentar para vocês, que são basicamente 3, né? Tem esse primeiro tópico chamado Deliver First versus Quality First. Eu vou falar um pouco aí sobre a diferença de perspectiva de mercado, de expectativa do mercado sobre você como desenvolvedor no Brasil e como eu me senti aqui na Suécia, né? E aí por isso que tem algum jargão. O Deliver First é um jargão que normalmente é usado nos Estados Unidos, que eu senti que é herdado lá no Brasil, aí no Brasil. E o Quality First é um jargão que a gente usa aqui na Europa, mas para alguns países aqui da Escandinávia, um pouco mais na Europa Central, na Holanda, um país mais para cá, né? Tem esse jargão Quality First. Por isso que eu joguei os 2 jargões aí no slide. Vou falar um pouco mais aí especificamente também na TI na Suécia. Alguns pontos, algumas características que eu senti no dia a dia do trabalho, que pode ajudar bastante vocês a se adequar, quando vocês estiverem trabalhando, vocês pensam, cara, isso é assim aqui, mas eu acho que Samuel me falou que lá nos outros países é diferente nesse ponto. Então, talvez valha a pena repensar no que tá rolando aqui, saber ter um pensamento mais crítico do que acontece, né? E também vou falar um pouco aí de quais foram meus principais desafios de imigração, né, quando eu migrei para cá, para a Suécia, né? Eu acho que é isso. Vou dar início aí ao primeiro tópico, né, que é o Delivery First versus Quality First. Aonde, pessoal? Primeiro eu vou jogar aqui um meme, né? Que é o seguinte: o cara tá lá de boinha, encontra o bug, fala: vamos resolver, vamos consertar o bug, né? Vamos consertar ele. E aí o outro simplesmente tem um outro bug segurando a perna dele. Esse aqui tá me segurando. Deixa ele não é grande prioridade. Já no outro quadrinho, você vê ali. Então quer dizer que a gente vai lançar o aplicativo na próxima semana, né? Aí o cara confirma, né? O outro. O que é que eu quero passar com esse quadrinho? Né? Quando eu trabalhava no Brasil, não só a experiência minha, mas o sentimento geral de todo desenvolvedor que eu conversava, era o seguinte: quando as coisas apertam, a primeira coisa que acontece é faz deploy, entrega, deliver first. Você entrega. Se der tempo, você faz os testes, você faz a verificação aí da qualidade do seu produto, né? Isso no Brasil, não só nas minhas experiências, mas na experiência, o que eu vi em geral se entrega, se der tempo, faz qualidade. Por isso que eu peguei esse jargão aí, Delivery First, que a gente usa, a gente escuta bastante nos Estados Unidos. Aqui, no Brasil, a gente não escuta tanto, mas eu percebi que é um pouco herdado, né? Eu comentei alguns minutos atrás. O que acontece? Quando isso acontece, quando você tem essa mentalidade de você entregar primeiro e se der tempo, a gente faz a qualidade, ocasiona justamente o backlog do seu produto, da sua empresa ser gigantesco, né? Eu já vi backlogs de mais de 150 tickets, 200 tickets, esperando para algum dev ou algum tester pegar e refinar, né? E dar uma olhadinha. Então, se um produto está com 150 tickets ou seja, 150 apontamentos de bugs, alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está... A mentalidade quando se estava construindo essa aplicação talvez não fosse a ideal, né? Mas aí a gente também não pode jogar pedra, né? Às vezes a gente também tem que ver se a empresa tinha condições de momento para dar prioridade à qualidade naquele momento. Então é muito um jogo de o que é que a empresa pode proporcionar, né? De qualidade sem danificar a sua saúde financeira. Então, é um jogo que o dev ele vai ter que fazer com o seu Product Owner ou o seu Tech Lead, que vai acontecer com você, com certeza. Se você não estiver trabalhando, vai acontecer. Se você já trabalha, provavelmente você vai se identificar com esse cenário, né? E quando eu vim para cá, foi um baque, né? Porque eu estava totalmente acelerado, né? Eu vim de uma rotina de trabalho imensa no Brasil. E
quando eu vim para cá, é um pé no freio, cara. É um pé no freio enorme. Tipo, chegou o momento do pessoal falar, Samuel, vai com calma, porque você tá matando a sprint inteira em uma semana, cara. Vai com calma. E aí é quando você começa a repensar a forma de como você pensa, né? Você começa a repensar sobre a sua mentalidade. Que é, tá, você terminou uma task. Você já testou essa task? Você já desenvolveu testes unitários de integração, load test, né? Teste de carga. Se você já fez todos esses testes, você tem certeza que sua teste tá funcionando, aí sim você coloca como done, né? Então, essa mentalidade de quality first é algo que a gente vê, que acontece muito. Eu já vi não só a minha experiência também aqui na Suécia, mas é um sentimento em geral que eu senti das pessoas, que é, primeiro as pessoas pensam na qualidade do produto para depois entregar, né? E aí também eu vou falar, também não é 100%. Eu estou falando isso de a boa parte da experiência, do sentimento que eu tive, mas também já ouvi falar de algumas empresas que não seguem bem essa mentalidade. Mas aí é uma questão de, ok, qual é a média, qual é o padrão? O padrão é quality first por aqui. Mas claro, vai ter algumas empresas que não vão poder se dar esse luxo de gastar esse tempo, esse recurso humano para gastar com qualidade, né? Mas o padrão não só da Suécia, mas escandinavo e alguns países europeus primeiro você te garante que vai estar certo, está funcionando, não tem bug, aí sim você pode pensar em fazer um deploy, né? Então, já vi, por exemplo, task simples, cara, task de um if, fazer um if, demorar 3 dias para ser deployado, porque esse if mudava 2 testes de integração, tinha que aumentar mais um cenário de teste de integração, e esse cenário extra de teste de integração precisava de um recurso que tinha que ser pedido para um outro time criar, ou seja, daí já foi todo um processo aí gigantesco que não era relacionado ao desenvolvimento, era relacionado à qualidade, para você ter um teste de integração, para esse teste de integração ser associado a um processo de CI/CD, e você poder garantir que toda vez que alguém fizer um commit nesse produto, a sua feature não vai quebrar, né? Então é uma mudança de paradigma, de mindset muito grande, né? É um pé no freio, né? No Brasil, a gente está acostumado a 220 volts, bala na agulha, bora desenvolver, bora entregar. Quando você vem um pouco mais para cá, para a Europa, já é um pé no freio, já é, opa, já não precisa ser tão rápido assim. Vamos ver o que a gente precisa fazer antes de desenvolver, né? Então, uma mudança aí de paradigma. Eu acho que é isso que eu tinha para falar sobre esse tópico, né? Eu vou passar para o próximo, caso a Denise não tenha nenhuma pergunta aí do pessoal. O Acho que Samuel, silêncio não. tá ouvindo? Tô ouvindo. Tinha uma perguntinha que tinha entrado um pouquinho antes Pode aqui, mandar. só que eu não quis te interromper, né, que é o Aham. Edson, que ele fala assim: "Essa IA do correção online foi desenvolvida com Java?" Então, o que acontece? A correção online não é uma IA em específica. Ela é apenas uma ferramenta que facilita a comunicação do professor com o aluno. Então, não é uma correção automática da sua redação, né? Então, imagina a sua sala de aula, onde você tem um professor de redação, e o professor, ao invés de estar pedindo redações para os alunos de forma física, entregando papel de material de apoio para ele de forma física, ele faz de forma digital, né? Então, ele substitui essa necessidade de estar fisicamente com o professor para fazer redações, para você ter esse ambiente escolar remotamente, né? Então, você não vai estar lidando com a IA. Embora a gente tenha alguns features ali para o professor com IA, mas não é o foco do produto. Acho que é isso. Belezinha. Pode falar, perdão. Valeu. É só agradecer a pergunta pelo Edson. Valeu pela pergunta. Acabou que entrou mais uma aqui, ó. Opa. Ele perguntou aqui, o Luiz pergunta, né? Como são os salários na Suécia comparados a outros países? Quanto ganha em média um júnior, Show. staff, sênior, tudo mais? E aí, pessoal, vou até reforçar para vocês. As perguntas são mais a respeito da Masterclass. Qualquer outra coisa que vocês queiram perguntar, já coloquei o LinkedIn dele aqui. E coisas a respeito lá da assinatura que eu tinha falado, vocês entram em contato com a Bianca, tá bom?
Show. Qual é o nome do rapaz que fez a pergunta aí sobre os salários? É o Luiz Fernando. Luiz Fernando. Então, cara, na Suécia, os salários são relativamente altos, né? Em compensação, o custo de vida também é alto, né? Então, você tem esse paradigma. Se você for um cara ou uma família que não tem um padrão de vida relativamente alto, né? Muito gastadeiro, assim, por uma forma de dizer ah, enfim, mais aberto, você tem uma vida muito boa, cara. Você tem uma vida excelente por aqui. E assim, por exemplo, eu só pago meu aluguel, que já está incluso energia, internet. Só pago meu aluguel e meu plano de ônibus, né? Que é o ticket mensal. E fora isso, eu não tenho mais nenhum custo fixo além de comida, né? Isso é um alívio muito grande, cara, né? É um salário, um padrão de vida relativamente alto, mesmo se você tiver um salário abaixo da média, você tem um padrão de vida muito alto, se a gente comparar com o que a gente está acostumado no Brasil. Então, assim, não só a Suécia, mas os países escandinavos, principalmente a Noruega, que acho que é o país escandinavo mais rico, eles têm um padrão de vida muito alto, com salário muito alto, mas também com custo relativamente alto, né? Principalmente para bebida alcoólica, para quem gosta de beber, eles têm um imposto muito alto para bebidas, né? Alguns tipos de custo eles são relativamente altos, mas se você vive uma vida regrada ali, organizada, você tem um controle financeiro bom, você vai viver muito bem por aqui, não só na Suécia, mas na Escandinávia, na Holanda, principalmente esses países aqui. Então, vale a pena. Com relação a níveis de salário, se você for para... Vou até mudar aqui de slide, que aí já estou falando sobre TI na Suécia, né? Vou mudar para cá. Se você começar a falar sobre salários de júnior, pleno e sênior, é um pouco difícil você conseguir vir para a Escandinávia ou Suécia como júnior, né? Normalmente, o que eu vejo de mercado é você ter pelo menos, no mínimo, 4 anos de experiência com desenvolvimento profissional, né? No mínimo. É o que eu tenho visto. Acho que o mínimo foi 4. Então, assim, júnior normalmente não vale muito, não tem como dizer. Não, eu lembro. Eu já trabalhei com 2 júniors e o salário era relativamente alto, né? Eu acho que batia na casa dos 3.500 euros. Estou convertendo de coroa sueca, nossa moeda é coroa sueca, né? Para euro, dá uns 3.500 para 3.000 euros, mais ou menos, por mês, né? O júnior. O pleno, você já pula aí para 4.500 para 5.200 euros, mais ou menos, né? 5.200 euros. Quando vai para sênior, aí você já pula dos 5.500 euros para uns 6 e pouquinho, né? É mais ou menos esse o padrão médio aí de salários. E foi como eu te disse, mesmo se você não tiver o melhor salário daqui da Suécia, você vive muito bem, né? Você pagando o seu aluguel, foi como eu falei, você pagando o seu aluguel e seu transporte, o resto é só comida, né? O custo variável que você vai ter vai ser comida, né? O resto é todo o luxo que você vai poder ter. Então, se tiver uma vida regrada e tal, você vai conseguir juntar dinheiro e ter suas coisinhas tudo certo aí, vivendo um padrão de vida relativamente bem alto, né? Eu acho que é isso, eu acho que isso responde a pergunta do Luiz. Bom, passando aí de tópico para TI na Suécia, o que foi que eu senti quando estava aqui na Suécia de padrão de comportamento, padrão de dia a dia, né? A gente tem algumas diferenças, a gente tem algumas características do mercado na Suécia e de escandinavo. Quando eu falo Suécia, pessoal, vocês podem levar em consideração a Escandinávia também, né? Que inclui Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. Eles são países bem próximos, relativamente irmãos, então a cultura deles são bem similares. Então, o que eu falo se aplica aos outros países também, tá? A principal característica, cara, né, que eu percebi aqui na Suécia é o tipo de liderança que você vai ter, né? No Brasil, a gente tem uma liderança. A gente nem diz que a gente tem um líder muitas vezes, a gente diz que a gente tem um chefe, né? Que é uma diferença bem grande.
Aqui a gente já não diz que a gente tem chefe, que a gente diz que a gente tem a gente tem um líder, né, uma liderança. E um tipo de liderança diferente, né, um tipo de liderança servente ou servidora. Que o que acontece? Esse líder, ele não está lá para lhe dizer o que fazer, né? Ele está lá para lhe ajudar no que você precisa para atingir o objetivo do seu time, né? O que você precisa fazer é dialogado e negociado junto com o Product Owner, mas não tem uma cobrança de chefe em cima de você, né? A não ser que você comece a ter algum problema de desempenho muito grande, que eu particularmente não vi ainda acontecer, na experiência que eu tive aqui. Mesmo eu vi pessoas que não têm um desempenho tão bom e mesmo assim não teve uma pressão aquela pressão de chefe que a gente conhece do Brasil, né? Então essa é uma das características que mais me chamaram a atenção aqui na Suécia, que é você não tem chefe, você tem um líder que serve você a atingir o objetivo. Independente do que seja, é problema dentro do time, ou se não está se dando bem com alguém dentro do time, você tem esse cara para você conversar e as coisas se resolvem mais de forma de diálogo, em vez de alguém batendo o martelo, né? Alguém chegando lá e mandando o que tem que acontecer, né? Então, os times eles se moldam não ao chefe ou ao tech lead. Os times se moldam à cultura coletiva dos membros, né? Então, se, por exemplo, eu trabalho na Volvo, a forma como a gente trabalha se baseia em como eu e os outros desenvolvedores, junto com o PO, a gente se relaciona. E é nós mesmos chamamos a atenção um do outro, ou a gente diz, cara, a gente precisa pegar pesado nisso, porque a gente precisa terminar a sprint, né? Então, por exemplo, na sprint passada, a gente estava aperreado para terminar a sprint, já era quinta para sexta-feira, final do sprint, a gente bateu a dele, cara, a gente precisa sentar todo mundo junto aqui no PC e a gente precisa terminar isso de ontem para hoje. E foi o que aconteceu. Não teve nenhum chefe olhando pra gente, cara, a sprint tá acabando, vocês não fizeram nada, não terminaram tudo ainda. Cadê? Isso não aconteceu. Nós mesmos chegamos assim, cara, a gente precisa terminar esse sprint e não tá dando tempo. Vamos juntar aqui todo mundo no mob programming e vamos desenrolar isso. Dito e feito, a gente conseguiu. Muitas coisas que a gente precisava fazer precisava de um conhecimento que alguns membros tinham, não era algo que só uma pessoa tinha todo o conhecimento para fazer toda a demanda que a gente tinha. Então, esse mob programming, essa junção que a gente fez com que fosse possível a gente terminar esse sprint a tempo. Então, é um exemplo de como é diferente a mentalidade de mercados, né? A gente não teve um chefe dizendo que tava acabando o tempo e a gente não tinha terminado ainda. Nós mesmos fizemos isso. E isso é um padrão daqui, é um padrão bem forte. Então, quando a gente fala de mercado de DevOps, mercado de TI, mercado de desenvolvimento, quando a gente fala de Brasil, a gente tem uma demanda muito forte aí também de testers, de programadores, não só de DevOps, mas de programadores, né? E na Suécia a gente tem um mercado, não só na Suécia, mas na Escandinávia em geral, o mercado é muito forte, mas muito forte para DevOps, né? Nesse caso, não só Suécia, Escandinávia, mas também alguns países como a Holanda e a Alemanha, né? Os dois são muito fortes também com DevOps. Então, se você está aprendendo Java, JavaScript, Python, Ruby, independente, começa a dar uma olhadinha também em AWS, cara. Começa a olhar um pouquinho sobre Terraform, né, que é Infrastructure as a Code. Começa a olhar Docker. Docker, eu já digo de cara, Docker é essencial. Você não pode estar hoje na KTI sem saber Docker. Kubernetes você pode estar sem saber, porque você pode trabalhar com serverless, você pode trabalhar com outras coisas, mas é importante, se você quiser gostar da tecnologia e achar que vale a pena, você está gostando, Kubernetes. Então, assim, você tem que ter uma pegada um pouquinho aí de infra. Você tem que saber o que está acontecendo, pelo menos saber o que está acontecendo por trás dos panos, né? Então, é uma tendência do mercado de desenvolvimento e para um DevOps, né? Tem um pouco, uma pegada de infra aí na mão do desenvolvedor. É muito difícil você ter uma empresa que você tem uma equipe só de programadores, uma equipe só de infra, uma equipe só de teste. Hoje em dia é muito difícil. Algumas empresas do Brasil acho que ainda tem isso, tem bastante disso ainda. Por aqui nem tanto.
Por aqui o DevOps você faz tudo, né? Em compensação, você não programa tanto, porque você tem que lidar com testes, você tem que lidar com infraestrutura. Em compensação, você é bem valorizado, né? Você tem um domínio do que está acontecendo ali muito grande. Então, você tem que saber aí, será que isso é legal, será que isso não é? Depende do que você tem vontade de fazer como na sua área de trabalho, né? Um ponto bem importante aí, que a gente talvez brilhe os olhos de muita gente que está escutando, que é o work-life balance, né? Tô pisando em ovos, talvez num lugar meio espinhoso de falar um pouco sobre a cultura do Brasil sobre isso, né? Mas eu acho que é um conhecimento comum que, dependendo da empresa que você trabalhar no Brasil, a gente tem um problema de work-life balance, né? Que é você conseguir balancear a sua vida pessoal com o seu trabalho, né? Então, você está batendo certinho ali, entro na empresa 7 da manhã e tô saindo 5 da tarde. Todo dia, não posso parar nisso. Se eu adoecer, acabou-se o mundo, porque não posso furar esse horário batido aqui. Já vi muito isso acontecer, inclusive comigo, já é uma situação meio complicada, né? Que muito brasileiro ele reclama bastante disso. Quando a gente vem um pouco mais para cá, isso já não é uma realidade comum, né? A coisa mais comum aqui, a gente tem um work-life balance muito grande. Então, se você tem a necessidade de, cara, eu preciso pegar meu filho, brigou na escola, bateu a cabeça, tá doente, eu preciso ir na escola pegar ele. Cara, todo mundo do time, cara, vai-se embora, cara, pelo amor de Deus, vai-se embora. Você precisa ir no dentista agora de manhã, cara, vai-se embora, sabe? Chega aqui 10 horas, 11 horas, tá de boa. Não tô me sentindo bem, tô com dor de cabeça, vou largar um pouco mais cedo aqui, sei lá, 2, 3 da tarde, cara, vai-se embora. Então é muito, muito tranquilo como as pessoas lidam com as suas necessidades pessoais, né? Você não precisa dar muitos detalhes para as pessoas. Você só precisa falar, cara, aconteceu isso e eu vou precisar sair um pouco mais cedo. Tá tudo tranquilo e todo mundo com certeza vai falar, vai lá, tranquilo, relaxa. E quando você tem um time bem estruturado, em que você tem um ritmo de entrega bem feito, essa ausência sua normalmente não impacta tanto a entrega, né? Se tá tudo organizado, se seu time tá tudo certo, né? Então, é também uma faca de dois gumes, né? Porque você tem que confiar no que a outra pessoa também tá na necessidade de tirar aquele tempo livre, né? Tirar aquele tempo a menos de trabalho. Então, se alguém tenta abusar desse processo, você acaba quebrando a confiança das pessoas, né? E aí você, sabe, você tem uma coisa boa nas mãos, pra que você vai ficar arruinando, sabe? É uma faca de dois gumes, você precisa confiar na outra pessoa e a outra pessoa confia em você. Então, você precisa ter consistência e hombridade para pedir esse tempo quando você precisa, quando você realmente precisar, né? Não só quando você não quer trabalhar. Então, é uma coisa boa que você precisa também confiar nas pessoas, né? Eu acho que é isso sobre o work-life balance. É uma coisa que eu me senti muito bem aqui, né? Às vezes acontece alguma coisa, às vezes dá uma dor de cabeça realmente muito forte. E o cara, tem que pegar mais leve hoje, o pessoal relaxa, vai para casa e tal, então é bem tranquilo. Não, esqueci também de falar sobre o work-life balance. É um ponto importante que eu acho que vai chamar bastante atenção, que é trabalho remoto, né? O padrão sueco para desenvolvedor escandinavo e holandês e alemão é um trabalho híbrido, né? Logo após a pandemia, era claro, todo mundo remoto. Com o encerramento da pandemia, a gente saiu de um totalmente remoto. Algumas empresas mantêm o totalmente remoto, acho que bem poucos, para falar a verdade, mas o padrão é o híbrido, né? Mas não é o híbrido de 4 vezes no escritório e 1 vez em casa, não. É o realmente híbrido, né? Então, por exemplo, para mim é comum, por exemplo, aqui tá inverno, né? Aqui é janeiro, para mim é inverno, tá fazendo -5. Eu, como um bom nordestino, não me dou muito bem com frio, né? Ou seja, eu prefiro ficar em casa durante o inverno. Eu vou pro escritório de vez em quando e tal, mas eu prefiro ficar em casa,
sabe? O frio é complicado quando bate -5, -10. E tudo bem eu passar 1, 2 semanas, 3 semanas sem ir para o escritório, sabe? A escolha é minha, né? Mas aí, por exemplo, quando tem alguma reunião do pessoal do trabalho em que eles precisam da minha presença e tal, aí eu faço um esforço extra e tal, e vou para lá para o escritório para resolver a bronca. Mas no geral, é totalmente ok eu passar 1 ou 2 semanas trabalhando de casa. Eu já cheguei a passar, acho que 1 mês e meio trabalhando remoto, né, sem ir para o escritório. Foi no inverno passado. Realmente não tava afim de ir pro escritório, bicho, não quero ir pro escritório não, velho. Vou ficar de casa. E tranquilo, ninguém falou nada, tudo bem. E outras pessoas também não estavam afim de ir pro escritório. Quando acabou o inverno, todo mundo começou a se encontrar de novo e começou aquela rotina de 2, 3 vezes pro escritório. Mas também se não quisesse ir, tudo bem. Bom, outro ponto que aí já se aplica mais na Suécia e Escandinávia, mas nem tanto para outros países como Holanda, Alemanha, a Polônia, outros países que têm uma cultura forte aí de TI, né? Mais para cá, para a Escandinávia, que é a cultura deles tendem a evitar conflitos diretos, né? Então, quando você está em um ambiente de trabalho cooperativo, as pessoas vão evitar ter um confronto com você, um conflito. O que é um confronto e o que é um conflito? Não é de gritar ou de agredir ou, sei lá, certas formas de agressão. É simplesmente não querer ir contra o que você está falando. Pelo simples fato de eles não quererem ter o esforço de se aprofundar no argumento, né? Detalhe, isso é mais uma relação interpessoal, né? Não é tanto relacionado ao trabalho. Quando você está se relacionando ao trabalho, assim, falando sobre tecnologia, falando sobre uma task específica, eles vão entrar em conflito com você para dialogar, para chegar num denominador comum, né? Mas quando acabou a reunião e vocês estão conversando sobre cultura, sobre algum artista, algum jogo, eles vão tentar evitar qualquer conflito, né? Então, às vezes, quando você está, sei lá, trabalhando do lado de uma pessoa, é bom ficar alerta para você também não falar alguma coisa que pode ser agressiva para a pessoa, porque eles são um pouco mais reclusos, sabe? Então, é um pouco de jogo de cintura com uma cultura que eles evitam um conflito, né? Bater de frente com as outras pessoas, né? Então, por exemplo, se eu falo que tenho uma tal religião, eles nunca vão tentar argumentar sobre sua religião. Nunca. É praticamente impossível. No máximo, tentar saber um pouco mais sobre a sua e tudo certo. Mas eles não vão começar, cara, não gosto da sua religião. Isso nunca vai acontecer. Então, eu vejo isso como algo positivo, porque eu sou uma pessoa também um pouco introvertida quando eu estou trabalhando, e que eu me dou muito bem. Eu me dou muito bem com a cultura escandinava / sueca, em relação a isso, né? Eu acho que é isso do tópico do meu feeling de mercado de TI na Suécia. Talvez aí, Denise, se tiver mais uma pergunta, pode mandar agora. Eu fui anotando algumas perguntinhas aqui, porque como, algumas pessoas fazem as perguntas com a mesma essência ali, eu fui Certo. anotando. Você já respondeu, inclusive, 2 que eu tinha anotado aqui a respeito de trabalho remoto e tudo mais, que você falou. Uhum. Acho que está respondido, aí se não tiver, pessoal, vocês falem pra gente. Aí teve alguém que perguntou a respeito de falar a língua local ou se o inglês é Boa. suficiente para isso. Boa, perfeito, perfeito. Então, o que acontece? Ah, em alguns países, pode ser que seja difícil você conseguir trabalhar apenas com inglês. Um deles, por exemplo, é a Polônia, né? Alguns outros países, por exemplo, deixa eu ver, tem a Polônia, talvez um pouco mais da Europa Oriental ali, pode ser que seja um pouco mais difícil você conseguir trabalhar. Na Escandinávia, Holanda e Alemanha, é totalmente perfeito você vir para cá sem saber falar o sueco, o norueguês, o finlandês, o dinamarquês, o holandês e o alemão, né? Totalmente ok. Eu hoje estou começando a aprender o sueco, né? Mas não tenho necessidade nenhuma, porque a cultura aqui, a educação aqui é tão alta
na população que praticamente todo mundo fala inglês por default, né? Como língua secundária, né? Então, se eu vou no mercado e começo a falar inglês, a atendente vai falar no inglês. Se eu for na farmácia, vai falar inglês. Eu acho que teve pouquíssimas vezes que eu falei com um sueco em inglês que ele não sabia falar inglês. Talvez um pessoal mais antigo, um pessoal, acho lá, 70 anos, 60, em alguma situação eu falei inglês e a pessoa não conseguia falar tão bem inglês, não conseguia se comunicar tão bem. Mas, por padrão, eles são ótimos em língua, são ótimos em falar inglês, né? Então, você não precisa falar sueco, você não precisa falar norueguês, não precisa falar finlandês, nem dinamarquês, nem holandês, nem alemão. O principal é, você consegue se comunicar em inglês de forma técnica, e principalmente técnica, e o básico de uma linguagem, de um inglês, a expressão é o inglês do cotidiano, é o suficiente. Mas o mais importante é, você consegue apresentar o que você faz no trabalho hoje em inglês e as pessoas entenderem? Se isso for ok, perfeito, você está pronto para vir. Mas se você não consegue explicar o que você está trabalhando, a arquitetura do que você trabalha, e fazer com que as outras pessoas entendam, aí você precisa já buscar aí um aprimoramento, né? Que foi o que eu fiz. Antes de vir para cá, antes de ter a aprovação do meu emprego aqui na Suécia, eu estava no Brasil, eu fiz intensivo de inglês por alguns meses, para poder melhorar, para poder ter uma capacidade aí de comunicação, né? Então é extremamente importante você ter um inglês legal, calibrado, mas não precisa de outra língua. Muito bom. Inglês é indiscutível, né, Não, gente? A não verdade tem, é, não tem nem o que negociar, tem que ter. não tem que negociar, exatamente. Aí tem uma pergunta que eu achei interessante também. Quais são os critérios, assim, e as experiências que um programador precisa para trabalhar, por exemplo, em empresas na Suécia? Já já vou fazer as outras, tá, gente? A gente não consegue fazer todas, mas eu tô tentando compilar aqui, tá? Por isso que eu coloquei o LinkedIn dele ali. Legal. Então, cara, a principal coisa que eu posso dizer é, tenha pelo menos, claro, 4 anos de experiência e tenha propriedade do que você trabalhou, né? Então, por exemplo, se você trabalhou numa empresa do ramo bancário, né, no Brasil, você trabalhou na fintech ou na empresa grande de banco, né? Você trabalhou num produto de maquininha de cartão de crédito dessa empresa. Você tem que necessariamente saber de ponta a ponta o que os produtos que você trabalhou nesse time fazia. Como os dados chegavam, como você armazenava esses dados, como esses dados eram requisitados, detalhes. Então, eu acredito que você ter isso na ponta da língua, somado a um tempo de experiência, somado com conhecimento de algoritmo também, que eles vão pedir um pouquinho de algoritmo, eu acho que você já está e também com inglês legal, aí eu acho que você já está pronto para passar no processo seletivo para cá, né? Então, tenha propriedade no que você trabalha, tenha um tempo razoável de trabalho, né? Eita, peraí. Tem um tempo Inglês? inglês e... Eita, agora o último fugiu a cabeça. Alguém vai lembrar aqui, eu não vou Alguém lembrar vai também. lembrar. Volta o vídeo daqui a pouco, pessoal, e me lembra. Mas a cabeça já tá. Já vai dar meia-noite aqui, aí minha cabeça já tá sumindo. Mas sim, é importante sim, ter esses passos para vir para cá, né? Legal. E aí, conectando a isso, existem oportunidades de maneira remota para as pessoas aí na Suécia, para quem quer continuar no Brasil? Eu vou te dizer o seguinte, é mais difícil. É mais Uhum. difícil. O pessoal aqui, eles gostam, a cultura escandinava, eles gostam, não só escandinava, um pouco mais da Europa, eles gostam de ter contato, nem que seja esporádica, Uhum. com as pessoas.
Eu já vi, eu conheço uma ou duas pessoas que trabalham para empresas europeias remotamente, mas o padrão, a grande massa de vagas que você vai ter vai ser você tendo que ir para o escritório algumas vezes na semana, ou como eu falei, né, com o híbrido. Mas, assim, se você quiser trabalhar remoto, o grande contratante, a grande figura nisso é os Estados Unidos, né? Inclusive, eu trabalhei por 2 anos e meio numa empresa americana do Brasil, né? Ganhando em dólar, tudo certinho, praticando meu inglês. Então, quem faz muito isso é os Estados Unidos. É um grande cara aí para vocês ficarem de olho, se vocês quiserem ficar no Brasil. Se quiserem ter uma qualidade de vida, uma cultura diferente, aí é Europa, já ir vindo para meio da Europa, um pouco vindo para a Escandinávia. Aí é onde se tem uma qualidade de vida um pouco mais interessante, mas também um custo de vida mais alto. Acho que é isso, Denise. Legal. Última perguntinha dessa parte que eu acho interessante. Você sabe alguma coisa a respeito de oportunidades fora do país aí, inclusive aí, para PCD, pessoas com deficiência? E aí já pode Uhum. partir para a sua próxima, tá? Tá. Então, na Suécia e Escandinávia, eles são muito, muito abertos e dão muito suporte para PCDs, né? Então, por exemplo, todos os restaurantes, todos os escritórios são obrigatoriamente têm obrigatoriamente suporte para pessoas com PCD, né? Tanto de portas para entrar, para sair, para banheiros, tudo tem suporte PCD. Então, por lei, todos os estabelecimentos têm que ter esse suporte, né? Já para trabalho com relação a PCD, todas as empresas que eu já vi, eles têm muito cuidado com as pessoas PCDs, né? Eu acho que já vi 2 casos já com são pessoas PCDs, em que eles dão todo o suporte do mundo para a pessoa conseguir se desenvolver lá dentro, né? Então, eles são bem abertos a isso. São bem abertos e são bem suportivos nisso. Perfeito, pode dar continuidade. Ah, tá. Desculpa. Enfim, desafios da imigração, né? O que foi que aí os grandes pontos de atenção que eu tive, dificuldades que eu tive, que foram quando cheguei aqui, há 2 anos e meio atrás, né? Que foi, já estamos em 2024, foi então 2021 que eu vim, não foi? Foi isso mesmo. Há bastante tempo. 2021 para 2022, isso mesmo. Isso, um dos principais pontos eu tinha uma vida social relativamente ativa no Brasil, né? Eu tinha muitos amigos, muita família. E quando você vem para um país tão distante e uma cultura um pouco diferente, não é tão diferente da nossa, mas é relativamente diferente, você começa a vida social do zero, né? Você não tem mais nenhum amigo próximo, você não tem mais familiar, talvez tenha a sua esposa ou marido quando você vem, talvez filho ou filha, mas a relação a amigos, a sair para beber uma cerveja, para jogar um futebol, sei lá, lutar junto, ir para academia, é tudo do zero, sabe? E aí é um desafio grande, um desafio relativamente grande, para quem tem essa necessidade de vida social. Embora eu tivesse uma vida social grande, relativamente grande no Brasil, eu não sou tão apegado a essa vida social. Então, para mim foi mais tranquilo, né? Mas já vi muitas pessoas não conseguirem lidar muito bem com isso, né? Algumas até voltaram aqui da Suécia para o Brasil porque eles não conseguiram lidar muito bem com isso, né? Outro ponto muito que pegou bastante para mim, que foi o transtorno afetivo sazonal. O que é isso? A Suécia, como ele fica muito ao norte do nosso planeta, ele tem os dias mais longos no verão e as noites mais longas no inverno, né? Então, aqui, quando bate dezembro e janeiro, como agora, vai começar a amanhecer umas 9 da manhã, né? E vai anoitecer às 3h30, 4 da tarde. Isso tem um efeito muito grande no nosso cérebro, na nossa pessoa, na gente, né? Não é nem questão de, tu não aguenta passar um tempo sozinho no escuro. Não é isso. É realmente biológico, né? É químico dentro do seu cérebro. Então você tende a ficar um pouco mais depressivo, com menos energia, mais sonolento. Então, principalmente, antes de eu ter experiência na Suécia, eu achava que eu lidaria muito bem, né? No primeiro inverno fui relativamente tranquilo. Quando foi o segundo inverno que eu bati aqui, pegou um pouco para mim. Eu já doeu um pouco mais, sabe, essa questão
E aí eu comecei a sair com mais gente, me forcei a sair, né, para não ficar tanto em casa. E hoje, no terceiro inverno, estou me lidando relativamente bem, né? Aprendi a lidar com isso, né? Então é algo para também ficar alerta, saber sobre isso. Então, quando você está num país totalmente novo, você tem a questão de processos burocráticos que você não conhece nenhum, né? No Brasil, a gente sabe como tirar a carteira de motorista, a gente sabe como fazer alguns processos dentro do governo, como processo eleitoral. Você conhece, pelo menos, você conhece a básico da política do Brasil, você sabe como funciona o sistema de cartórios. Então, você cresceu no Brasil, né? Você sabe como funciona, mas pelo menos no mínimo por cima do que está acontecendo. Quando você vem para cá, é tudo novo. Você não sabe como as coisas funcionam, né? Tudo você tem que pesquisar, tem que perguntar a outros brasileiros que já estão aqui. Você tem que ver sites em sueco, e aí você traduz para inglês, mas a tradução não fica 100%, às vezes você deixa passar uma coisa importante ou outra. Então, isso foi bem chatinho, pelo menos para mim, e as pessoas que eu conheço que estão aqui, realmente é algo bem chatinho, mas com a ajuda certa, com a ajuda dos brasileiros, você acaba se saindo bem, mas mesmo assim incomoda, né? E também outra questão são as diferenças culturais, né? Então, quando você começa a fazer amizade com suecos, embora seja um pouco difícil, mas não é impossível fazer amizade com as pessoas aqui, eles são bem, bem introvertidos, bem diferente da gente. Mas você consegue fazer amizade com eles, principalmente no trabalho, quando está na academia. Tem algumas diferenças que você precisa se observar para você não ser muito intrusivo, né, para eles. E aí você não acaba no final, afastando eles, porque você está sendo intrusivo, né? Um dos detalhes é, tipo, quando você está recebendo alguém na sua casa, e aí você, tipo, fez alguma comida, ou tem alguma comida para oferecer, e a pessoa simplesmente fala, não, eu não quero. E aí, a nossa cultura no Brasil, a gente tá achando, não, pega um pedaço, vai, e fica insistindo até a pessoa pegar, né? Isso é um exemplo. Para eles, isso não é legal, isso é realmente incômodo para eles não gostam dessa forçação. Se eles falaram não, é não e acabou, né? Então, você tem... Esse é um exemplo, mas tem vários outros que você tem que estar prestando atenção para você não ser intrusivo, né? E aí você tem uma convivência melhor e acaba construindo amizades, uma vida social, né? Eu acho que é isso, desse ponto de desafios da imigração, né? Acho que é a grande massa que eu tive, talvez tenha um ou outro, mas no grande acho que foi isso. Tu tem alguma pergunta, Denise, em relação a isso? Eu queria aproveitar, já falando que nós estamos falando de desafios da imigração, e uma pessoa que perguntou um pouquinho mais lá no começo, Aham. sobre o padrão de vida para um casal na Suécia, se você consegue dar algum tipo de panorama para o pessoal ter uma ideia de Uhum, como que funcionaria, a questão de valores e tudo mais, assim. uhum. Tá, padrão de vida na Suécia. Quando você vem com família, eu diria que tem um mínimo que você pode pedir para receber antes de vir para cá. Eu conheço vários e vários casais que vieram, inclusive com filhos. Você vive muito bem mesmo só com um trabalhando, tá? Você não vai ter problema com isso. Você vai viver muito bem. Mas você tem que ter um mínimo, o seu salário não pode ser tão abaixo da média. Tem que ter um salário ali. Vou dizer em coroa sueca e em euro, tá? Eu diria que o mínimo que você deveria pedir, vindo para cá, o mínimo do mínimo, seria 45 mil coroas por mês, né? Isso dá em torno de 4.300 euros, 4.200 euros por mês. Isso é o mínimo, tá? Se sua empresa, o máximo que ela vai lhe pagar para vir para a Suécia, ou para nasce na Suécia, né? Porque outros países vai ser uma moeda diferente. Eu posso falar pela Suécia. Se a empresa está oferecendo menos do que 45 mil coroas, você pode bater o pé no chão e falar, cara, com esse salário, eu não vou ter uma qualidade de vida que eu quero razoável, tá? Uma qualidade de vida boa. Tá? Assim, batendo 45 mil já tá ok, você já consegue viver, os dois já conseguem viver muito bem, já conseguem juntar dinheiro, já conseguem comprar as coisas sem problema, comprar um carro, sem problema, né? Passou disso para cima, sucesso, é lucro. Isso aí você já tá vivendo bem. Mas se dá sim, se só uma pessoa vier trabalhando, dá para se manter sim, com 1 a 2 filhos, dá para se manter tranquilo, tá? Passou de 2 Perfeito. filhos,
Já pode pedir acima de 50, 52, 55, né? Se bater 3 filhos. Então, Legal. tem esse jogo de cintura. Ficou a dica então aí para quem perguntou. E o Edson, vou fazer sua pergunta sobre as fases do processo no momento oportuno, tá? Pode continuar, Samuel. Então, eu acho que no geral era isso que eu queria falar, tá? Tem aqui entre em contato comigo, caso você tenha alguma dúvida, eu estou disponível. Assim que eu puder, eu olho meu LinkedIn, vejo as perguntas e respondo, tá? Não precisa se acanhar, não. Pode chegar aí e mandar pergunta que é isso. E, no geral, acho que a apresentação é isso. Eu tenho aqui o último slide de dúvidas, caso vocês tenham. Perfeito. Eu vou então fazer a pergunta do Edson que eu achei super legal, né? Manda. Que eu acho que é o que todo mundo que acompanha uma masterclass de alguém que expatriou, eu acho que é a pergunta que todo mundo gostaria de fazer, né? Como funcionaram as fases do teu processo de contratação Eita. que te levaram de Recife até Gutenberg? É Então, assim que fala? Gotemburgo ou Gothenburg? Gothenburg. Yes, Gothenburg, yeah. Então, é, o processo seletivo aqui tem algumas características, tá? Eles tendem a serem demorados, né? Os processos seletivos. Eles tendem a ter uma entrevista de RH, uma entrevista com o manager ou gerente. Depois disso, eles vão mandar um teste de algoritmo, ou depois da reunião com o gerente, ou antes da reunião com o gerente, depende da cultura da empresa. Depois do teste de algoritmo, você ainda vai ter uma última entrevista com o time de desenvolvimento. Então, o processo seletivo tendem a ter 4 fases, né? Claro que pode mudar, mas a tendência, grande massa, é isso, é ter 4 fases. E aí, depois das 4 fases, normalmente você recebe a proposta, né? Eu mudei de consultoria, né? Eu vim aqui pela consultoria Celeiro, que era uma consultoria nova, que estava começando, fui um dos primeiros funcionários, e eu era responsável pelo processo seletivo das pessoas que vinham do Brasil para a Suécia, né? Então, eu fiz processo seletivo aí pelo menos umas 20 pessoas da Celeiro, com algumas aprovações, claro. Então, era essa mais ou menos, e também de outras empresas que eu já ouvi falar. Também do cliente que eu trabalhava, eu também era responsável pelo processo seletivo. Então, eu tenho bastante um cargo, uma bagagenzinha para falar sobre processo seletivo nisso. Mas eles tendem a ter esse padrão, né? Que é RH, o algoritmo antes do manager ou depois, né? Então, algoritmo, manager, e aí, por último, entrevista com o time de desenvolvimento, né? Isso se você estiver trabalhando para uma empresa de produto, né? Se você for para uma empresa de consultoria, pode mudar um pouco. Por exemplo, a empresa de consultoria que eu era responsável pelo processo seletivo também, tinha reunião com RH, tinha um teste de algoritmo, ia para a gerência, né? Depois disso, tinha o teste de algoritmo, você fazia o teste de algoritmo, depois da gerência, você tinha a reunião para apresentar seu teste de algoritmo para a equipe de desenvolvimento da consultoria, que no caso era eu que criei o teste de algoritmo para o pessoal. Então, depois do teste de algoritmo, tendo tudo certinho, eu fazia reunião com o candidato. E aí, a partir disso, quando você tem esse processo seletivo da consultoria, você recebe o contrato, você ainda tem o processo seletivo do cliente, né? Que normalmente são 2 reuniões, né? Uma entrevista com a gestão junto com os desenvolvedores todos de uma vez, e aí tem o último teste de algoritmo junto com eles. E aí esse teste de algoritmo pode ser ou eles pedindo código, ou pedindo uma plataforma tipo HackerRank, né, que eu não gosto, por sinal, por isso que eu crio os meus, ou eles podem fazer apenas perguntas, né? Você vai estar numa meeting ou numa mesa fisicamente com eles, e eles começam a fazer perguntas de arquitetura, perguntas de código simples, só para saber se você está a par do que está acontecendo. Mas normalmente, quando você faz uma entrevista para consultoria, o processo seletivo da consultoria é muito mais difícil, porque a consultoria quer ter certeza que você vai passar no cliente, né?
Então, não pega bem para consultoria quando eles trazem pessoas que não passam em muitos clientes, não demoram muito para passar em clientes, né? Então, eles tendem a fazer um processo seletivo muito mais difícil do que os clientes. Quando você passa na consultoria, você já pode ter certeza que você vai arrumar um cliente rapidamente, porque os processos seletivos dos clientes normalmente são mais tranquilos, né? Então, fica essa dica aí para vocês. E acho que é isso. A responder a pergunta. Bom demais. Opa, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bom demais, perfeito. Bom, tem outras perguntinhas que são mais assim, eu entendo que são mais perguntas, que a pessoa quer saber para ela mesma, né. Então, Uhum. questão de alguma linguagem que a pessoa trabalha. E aí, gente, eu recomendaria que vocês entrassem em contato com o Samuel, né, porque nosso horário está dando já, e para o Samuel é super tarde, inclusive. Nada, besteira. E aí a gente tem então o LinkedIn do Samuel que eu deixei para vocês aí, inclusive eu vou fixar aqui de novo, para vocês tirarem outras dúvidas caso vocês, queiram, tá bom? E Samuel, não sei se você quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar, mas eu queria já aproveitar para te agradecer muito de ter participado com a gente, dizer que foi muito, muito bom e que a gente possa fazer outras vezes com certeza e contar com você para outros momentos. Com certeza, o prazer foi todo meu. Eu adoro falar sobre TI com as pessoas, eu adoro falar sobre carreira, né? Então, poder ajudar as pessoas que estão no momento em que já estive, que querem sair do Brasil ou que querem ter uma perspectiva diferente do mundo de TI, eu tenho o maior prazer do mundo, né? Então, já estou há um tempinho falando sobre isso, falando sobre carreiras. Então, o prazer é todo meu. E eu posso falar para o pessoal o seguinte: quando eu estava tentando mudar do Brasil, eu tentei bastante, né? Fiz bastante processo seletivo e demora, é difícil, até você começar a entender o que os recrutadores, o que as empresas estão pedindo, demora um tempo, né? Tem esse gap aí, tem até você melhorar seu inglês, tem esse tempo de aprendizado, de maturação sua, né? Então, caso você venha receber alguns nãos, tá tudo bem, é normal, tá? Eu cheguei a fazer, acho que mais de 100 processos seletivos quando eu estava procurando sair do Brasil. Mas eu também era um pouco ousado, eu comecei a procurar processo seletivo quando tinha 2 anos e meio de experiência no Brasil. Então eu era bem ousado. Então, desde o começo já estava querendo sair do Brasil, então eu entendo por que recebi tantos nãos, né? Mas é normal. Você não precisa de muitos sims, você só precisa de um, né? Então foca em seu trabalho, foca em arrumar experiência, melhora seu inglês, né? Entende o que o seu trabalho está fazendo, né? O que você faz no seu trabalho, ganhe propriedade no que você faz, que é só uma questão de tempo, né? Você vai conseguir, você vai dar um pulo na sua carreira, é só questão de tempo e persistência, né? Não seja muito apressado, né? O processo que você está passando também faz parte da sua maturação, né? Os nãos que você recebe faz parte da sua maturação também, né? Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com muita gente que eu conheço. Então, você não está fora da média por estar recebendo não. Pelo contrário, você está sendo ali maturado, né? Você está maturando. E acho que é isso, É pessoal. ver Espero um sucesso para todo mundo. E quem precisar entrar em contato, pode falar comigo, que estarei à disposição. Muito bom. E isso que você falou agora é algo que eu sempre falo também nas lives, né, que os nãos são necessários Sim. e passar pelas entrevistas, apesar de você já saber, inclusive, que talvez você nem passe porque você ainda não está preparado, também é uma preparação. Então você começa a pegar, autonomia e entender como que funciona passar por entrevistas internacionais. Então, gente, apliquem, passem pelas entrevistas, mesmo sabendo que Sim, talvez você ainda não esteja preparado, porque totalmente. passar por elas também prepara vocês, tá bom? Totalmente. Então Só um último comentário, Denis, sobre isso, sim, é que o que você falou é realmente extremamente importante. Você precisa praticar a entrevista, tá? Quando eu comecei esse meu momento de buscar um emprego fora, eu me tremia, eu suava frio, eu dava trelelê na barriga antes de fazer a entrevista. Cara, eu vou falar inglês, cara, eu vou falar inglês, eu vou falar inglês. Cara, eu me desregulava todo. Hoje em dia, depois de muitas e muitas entrevistas,
antes de eu mudar de consultoria, eu estava fazendo processo seletivo para outras empresas, muitas vezes eu nem precisava olhar meu currículo. Às vezes eu estava no meio do trabalho, eu recebia uma mensagem de um recrutador, ele mandava uma mensagem, oi, pode falar agora? Eu posso. Ligava a câmera, então, minha carreira foi isso, e sobre isso, isso, isso. O cara, legal e tal. Passava no processo seletivo, sem nem me preparar para a entrevista. Como foi que eu consegui isso? Eu consegui praticando muitas e muitas vezes, com muitas entrevistas que eu não passei. Foi muitos não que eu recebi. E aí eu Exatamente. ganhei essa base, essa tranquilidade em falar sobre mim. Né? Exato, a gente só fica bom em algo que a gente pratica. Então, para você ficar bom em uma entrevista internacional, você precisa passar por outras praticando sempre, né? Sim. Muito bom. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui com todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. É um prazer enorme poder ajudar vocês. Tá? E muito obrigada, Samuel. A gente que agradece demais a sua participação. Foi muito legal. Deixa aí o LinkedIn do Samuel aí, gente. Procurem o Samuel nas redes. Se vocês não encontrarem o Samuel, podem procurar por mim, que eu ajudo vocês também com isso. E obrigada pela companhia de vocês durante essa noite, essa live aí. Obrigada, Samuel, pelo horário, apesar do horário aí para você. E muito sucesso para você também, viu? Tudo que você trouxe aqui para a gente foi incrível, a gente ficou super feliz, tenho certeza que o pessoal curtiu pra caramba, temos vários comentários aí elogiando, e obrigada mesmo. E, gente, valeu, a gente volta logo, logo aí com mais uma Masterclass incrível para vocês, e fiquem ligados na gente, em todas as novidades que nós trazemos para vocês aí, e que vocês também tenham muito, 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 muito sucesso. O desejo do nosso coração aqui também é que vocês consigam internacionalizar a carreira de vocês com a ajuda do nosso Dio Global. Obrigada, Samuel. Obrigada, pessoal. Boa noite e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.